O nosso bate-papo de hoje é com Estevão Vale, médico geriatra, e nós estamos falando sobre Alzheimer. Às vezes você tem alguém na sua família, né, no seu ciclo de convivência, que já apresentou aí algumas falhas de memória, ou como o doutor já explicou pra gente em vídeos anteriores, está tudo aqui no eusaude.com.br, que às vezes tarefas fáceis acabam não sendo tão bem executadas por uma pessoa, e isso pode ser também agregado a outros fatores, sintomas do Alzheimer. Doutor, eu já te pergunto, atualmente, a própria Covid-19, que é uma doença nova, com pouquíssimas pesquisas, há relatos de pessoas que apontam falha no esquecimento por conta disso. Como saber se aquele esquecimento, se aquela falha, se aquela repetição de casos pode ou não estar ligada ao Alzheimer? Difícil? A gente tem esse componente novo, que é a Covid-19, e de fato, né, tanto na doença aguda, né, quanto no pós-Covid, na Covid prolongada, né, cada vez mais a gente sabe dos déficits cognitivos, das consequências neurológicas da Covid, que podem persistir de fato na pessoa. Eu acho que a gente deve atribuir mais como um fator concomitante do que propriamente um fator causal, né? E a doença de Alzheimer, ela fica mais clara por ser um quadro mais progressivo, mais arrastado, não necessariamente coincidindo com o quadro infeccioso. Lembrando que a gente pode ter algumas infecções virais, né, que dão quadros agudos que lembram muito as doenças degenerativas, né, que podem ser encefalites relacionadas, né, à memória, relacionadas à cognição. Mas quando a gente vê um quadro mais arrastado, mais progressivo, mais lento, fala mais de doença de Alzheimer do que de outras causas no caso. Ok. É algo que a pessoa deve se preocupar e procurar um especialista? É interessante que o que é mais comum é que os familiares procurem o especialista dizendo, olha, fulano está esquecendo. Gente, desculpa, eu tô rindo porque chega a ser engraçado. Às vezes você está dentro de casa e fala, gente, mas minha mãe falou isso 3 vezes hoje. Tem até um fato curioso que chama de sinal do pescoço, né? Porque você pergunta para a pessoa, você lembra disso que aconteceu? E a pessoa vira para o lado, isso aconteceu? É como se ela fosse confirmar, né, com a pessoa. Então é frequente que a pessoa que está adoecendo, ela não tem noção, ela não tem percepção das deficiências que estão acontecendo com ela. Então a visão de um acompanhante é sempre importante para a gente confirmar o diagnóstico. Ok. Agora voltando a falar sobre o Alzheimer em si, ele há sintomas mais leves e também há aqueles, né, vou chamar de mais fortes. O senhor vai poder dizer melhor para nós. Como lidar com esses sintomas mais leves? Eles podem ficar nessa fase que o esquecimento a gente brinca com ele ou acha engraçado, ou ele geralmente pula para uma fase mais avançada? Como é que funciona isso? A doença de Alzheimer ela é uma doença progressiva. A despeito da gente ter alguns tratamentos disponíveis, né, ela é uma doença que evolui, ela tem uma fase de progressão de fato. No início as manifestações são muito leves mesmo, há pessoas que não conseguem nem identificar, às vezes é só o especialista mesmo que consegue identificar, às vezes nem profissionais de saúde conseguem perceber, né, a deficiência, mas ela vai ficando mais evidente com o passar do tempo. Em quanto tempo? Em média, a doença de Alzheimer tem 10 anos de evolução, né? E com momentos que podem ser difíceis de fato para os familiares. Tudo que pode permitir a melhora da qualidade de vida, né, de uma pessoa com doença de Alzheimer envolve planejamento e participação da família. Sem esse planejamento e sem esse engajamento da família é muito difícil de fato lidar com uma doença como essa, porque ela muda a pessoa, ela muda o comportamento, ela deixa a pessoa dependente, uma pessoa que antes era uma pessoa pacata, né, e gentil e educada, ela pode se tornar uma pessoa agressiva, falando palavrão, né, não reconhecendo as pessoas da família. Então, ao longo desse tempo, é preciso aprender, é preciso adaptar, é preciso planejar e é preciso encontrar os apoios, né, com os especialistas, com as equipes de cuidado, para poder tratar as consequências da doença. É sempre um grande desafio para as famílias, mas é possível, desde que a gente tenha um afeto, carinho e a disposição para cuidar. Então, com ajuda, é possível passar por essa fase com um pouco mais de saúde e equilíbrio familiar, certo? Certamente. É importante dividir a responsabilidade, encontrar os apoios, né, e aprender a conviver
porque essa compaixão, essa dedicação, ela é necessária para cuidar de um ente querido, de uma pessoa querida da família, né, e passar pelos momentos que certamente haverá momentos difíceis, mas haverá também momentos ricos para todos aprenderem e poderem contribuir para a saúde da pessoa. Então, Alzheimer, pessoal, tem como você lidar com a doença de forma um pouco mais saudável. Basta procurar a ajuda do especialista e ter aí essa rede de apoio, como o doutor mesmo falou.